Hey guys, how's it going? Fala galera, tudo bem? Aqui é o Diogo e hoje eu vou fazer uma aula mais completa, ok? Não vai ser uma dica rápida, mas sim uma aula completa, principalmente para quem precisa destravar o inglês. Então hoje, essa é uma aula ao vivo, não vai ser editada, não vai ser tratada, é como se você estivesse comigo em uma sala de aula ou em uma aula online. E eu vou tentar passar o mais rápido possível e da maneira mais dinâmica e leve possível uma aula que eu gosto de fazer ao vivo, tá bom? Como que funciona? Qual que é o objetivo dessa aula? Eu sempre comento muito que para falar inglês, né, to speak English, we gotta make sentences. Para falar inglês, a gente precisa montar frases. E hoje eu vou mostrar um pouquinho disso na prática. Não um direcionamento, né, aquele motivacional ou estratégico, aquela dica para te guiar, mas sim a mão na massa mesmo, como falar inglês, né, como estudar no dia a dia. Eu vou mostrar uma das aulas que eu considero mais importante de todas, principalmente para quem está começando. Então, se você tem dificuldades em falar inglês, ou se você quer aprender inglês do zero, se você já estudou alguma coisa, mas não sente confiança, essa é uma aula muito bacana, apesar de ser um pouquinho mais longa. Então, minha sugestão é que você desliga o celular, pega uma caneta, pega papel, ou abre um documento no Word, foca aqui comigo, vai ser gostoso, vai ser rápido. Vamos tratar um pouquinho melhor essa questão, tá bom? Que aqui vai ter muita coisa, assim, em alguns minutos, coisa de meia hora no máximo, a gente consegue dar uma avançada muito legal no inglês e dar um passo super importante para destravar isso. Beleza? Vamos lá então. O que é essa história de montar frases, né? Vamos direto ao ponto então. Gente, montar frases é ter uma estrutura, é pensar em estar sempre se comunicando. Por quê? Porque é muito comum, mas muito comum mesmo, que a gente aprenda palavras avulsas. Então, isso acontece direto, né? Você, fala alguma coisa em inglês? Ah, não consigo. Não, mas, como é que fala sol em inglês? A pessoa vai lá e fala sun. Como é que fala livro? Book. Como é que fala, né? Sexta-feira? Friday. Então, a gente sabe inglês. A maioria das pessoas sabe várias palavras em inglês, né? Toda vez que eu entrava nas escolas grandes, né, que eu dei aula, toda vez que eu entrava numa aula, eu perguntava, gente, quem aqui fala inglês? E todo mundo falava, nossa, eu não falo, né? Eu não falo nada. Eu sou travado. Eu não sei absolutamente nada. Falei, será que você não sabe nada mesmo? Nada? Fala assim, eu falava pra pessoa, então vamos fazer um teste? Hello. A pessoa me falava, hello. Eu falava, how are you? E a pessoa falava, né? Também respondia, fine, thanks, and you? Que é um clássico, né? Que já comentei e vou comentar mais. Tem algumas opções melhores, mas é assunto para outro dia. Então, por mais que a gente fale que não saiba nada, o inglês está no nosso dia a dia. É uma língua muito globalizada, então a gente sabe sim. A gente sabe nome de animais, nome de frutas, sabe algumas cores, sabe alguns números. Se você pensar em russo, por exemplo, né? Quantas palavras você sabe em russo? Quantas palavras você sabe em chinês? Eu não sei absolutamente nenhuma palavra em russo. Eu não sei falar nem oi em russo. E em inglês, geralmente, a gente sabe bastante coisa, né? Então, o foco tem que ser se você quer aprender a falar inglês de verdade, você tem que deixar de vez essa história de aprender palavras. Pegar aquela lista e ficar traduzindo, sabe? Ah, uma lista de frutas, né? Aí vai lá. Pineapple, abacaxi. Legal. Ah, agora, como que essa outra fruta, né? Apareceu aqui. Watermelon, melancia. E assim por diante. Isso não é uma boa ideia, ok? Isso não é bom. Isso faz com que você seja uma pessoa que sabe palavras aleatórias e não funciona legal no seu cérebro. O aprendizado não vem. E talvez seja uma das razões de estar travado, né? Então, qual que é essa estrutura que você tem que ter, essa mentalidade para conseguir falar inglês ou qualquer outro idioma? Você tem que pensar em pilares. Vou até desenhar aqui. Desenhar não é meu forte, mas vamos lá. Você tem que pensar que eu tenho, imagina 3 bloquinhos. Opa, obrigado, Word. Computador novo aí, tô testando aí. Então você tem que pensar em 3 bloquinhos, 3 casinhas. O primeiro bloquinho, você vai pensar na pessoa, ok? Na pessoa. Quem que tá fazendo isso? Eu, você, ele, o João, a Maria e assim por diante. O segundo bloquinho, você tem que pensar na ação. Então, é o que está sendo feito, né?
que está sendo feito. Por exemplo, se eu estou correndo, ó, meus risquinhos. Como eu disse, eu sou um grande desenhista. Esses risquinhos é para como se fosse alguém correndo, alguém fazendo algo, né? Então, o João correndo, a Maria correndo. Ficou muito bom esse desenho. Parece um boneco de posto. E depois eu tenho que pensar em um complemento. Vai ser algum objeto, alguma coisa que vai completar a minha ação. Pode ser uma caixa, né? Pode ser qualquer coisa. Parece bobo, gente, mas pensar nisso faz toda a diferença, desde o primeiro momento de aula. Então, se essa é a minha primeira aula de inglês, eu já vou pensar... Ih, vou apanhar aqui, vou ter que cortar porque sofri. Disse que não ia ter edição, vai ter que ter. Aguenta aí rapidinho, vou pausar, já vem. Depois de alguns minutos com dificuldades técnicas, estamos aqui de volta. Mas deu tudo certo. Tô passando da idade. Tô virando um boomer. Então, gente, você vai pensar na estrutura de frases, por mais bobo que isso pareça. Então, toda vez daqui pra frente que você pensar em inglês, você vai pensar nesses 3 pilarezinhos. A pessoa, então, por exemplo, eu, em inglês, I. Depois, eu vou pensar na ação. Vamos pensar numa ação famosa, né? Jogar, brincar, o verbo to play. Então, I play. Um complemento muito famoso, essa frase quase todo mundo sabe, né? É futebol. Então, o que eu jogo? Eu jogo futebol. I play soccer. De novo, I play soccer. Legal. Parece simples, né? Nada demais. Pô, tudo isso, tu tá fazendo todo esse bafafá por causa dessa coisa boba, mas só esse passo que você dá, só de pensar nesses 3 pilares, você já tá muito, mas muito à frente do seu eu do passado, de quem pensava só em palavras aleatórias. Porque isso, com o tempo, vai te ensinar a montar frases maiores. Com o tempo, eu vou aumentar isso aqui. Então, ao invés de falar eu jogo bola, eu vou aprender a falar eu jogo bola com o meu irmão de manhã. Depois, eu vou adicionar para cá também. O que você gosta de jogar com o seu irmão? E assim, pouquinho a pouquinho, bem devagar, eu vou aumentando esses bloquinhos, eu vou acrescentando estruturas, eu vou aprendendo a pensar em inglês, eu vou treinando. Treino uma frase, treino outra. Aprendo a trocar, né? Vou pro presente, vou pro passado, vou pro futuro. Jogo o verbo to be. Aprendo os perfects. E pouco a pouco você vai ver que você se transforma numa máquina de frases. Uma frase depois da outra, depois da outra. Cada vez com mais leveza, com mais fluência, com mais tranquilidade, né? Com confiança. Quando você se vê, você está falando inglês de verdade. Falando e entendendo. Então, pensar nessa estrutura de pilares, nessa estrutura de frases, faz absolutamente toda a diferença. Toda a diferença mesmo. Dê esse passo. Se você não faz isso, comece a fazer agora, tá bom? Para de aprender palavras. Viu uma palavra solta? O que eu vou fazer? Eu vou montar uma frase com ela na hora. Se eu não consigo montar uma frase, significa que provavelmente eu não aprendi aquela palavra direito. E é quase que, assim, não é que é à toa, mas aprender a palavra solta sem saber usar é quase que não serve para nada. Assim, na verdade, eu não aprendi, tá bom? Mais pra frente eu vou contar algumas outras técnicas, tem muitos professores bons e muito material, muita técnica que ensina a fazer isso. Ensina como estudar direito, mas isso com o tempo, tá bom? O foco de hoje, então, é em montar frases. Pensar numa estruturação de pilares. Por quê? Porque acontece, às vezes, de eu errar um detalhezinho ou outro, tá bom? A gente, às vezes, erra palavras. Mas se eu consigo pensar estruturado por aqui, imagina que eu vou até deixar coloridinho aqui. Imagina que eu gostaria que você olhasse para o que está em azul e trocasse para outro esporte que você conhece. Por exemplo, basquete, né? Então eu vou manter a mesma estrutura, tá? Estou mexendo só no terceiro pilarzinho, só no complemento. Então, I play soccer, eu vou trocar para basketball, tá bom? E vou colocar em azul também. I play basketball. Legal, montei outra frase. Eu ia de alguém que não falava inglês para alguém que começou a falar inglês. Isso é ótimo, né? Troca de novo. Vamos pensar em outro? Bora. Posso até dar Ctrl+C, Ctrl+V.
A ideia é que você não faça isso, né? Tem que falar em voz alta, tem que escrever. Mas eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Um copiar e colar, só para mostrar que nada muda. Continua sendo a mesma coisa. Vou trocar para outro esporte, tá bom? Então, I play soccer, I play basketball, I play tennis, for example. Oh, aqui ele apareceu, né? Que está em português. I play tennis. Então, o que isso mostra? Isso mostra que, a hora que eu sei fazer frases, se eu pegar uma palavra avulsa, eu simplesmente troco ela, tá bom? Vamos dizer que a gente vai fazer outro verbo agora. Vamos trocar, ao invés de o azulzinho, eu vou pintar de vermelho aqui o play, jogar, e eu quero trocar, eu quero pensar em outra ação. Eu não quero mais jogar, eu quero comer, tá bom? Então vamos lá. I, como, eat. Vou pensar numa palavra super fácil que é igual pizza. Olha que beleza. I eat pizza. Tudo bem? Show de bola. Então, montei mais uma frase. Vou trocar um complemento. Vou pensar em outra palavra que a gente sempre brinca, né? Que veio do inglês, o famoso hot dog, né? Que não é hot dog. Em inglês a gente fala hot dog. Hot dog. Hot dog. Então, eu vou fazer I eat hot dog. Legal. E se, de repente, aparece alguma palavra que eu não conheço? Putz, eu queria falar que eu como arroz feijão. Ah, meu Deus, eu não sei falar arroz feijão. E agora? Não tem problema. Claro, a ideia é que você acumule vocabulário, que você aprenda cada vez mais. Mas contanto que eu sei falar uma estrutura legal, que eu tenho uma mentalidade forte, que eu tenho uma base forte, um alicerce forte, eu procurar uma palavra extra ou duas palavras é rápido. Eu vou no Google, eu vou no dicionário, eu utilizo a internet, eu utilizo o meu celular, eu utilizo o que for mais fácil, tá bom? Contanto que eu sei fazer essa estrutura, assim que eu absorver uma palavra nova, eu consigo colocar ela no meu contexto, eu consigo usar ela. Então eu vou lá, eu pesquiso no Google, eu vejo que arroz e feijão é rice and beans. Então eu vou fazer o quê? De novo, eu vou pensar só no que está em azul. Só o que está em azulzinho vai trocar, tá bom? Então eu vou olhar para o hot dog, o resto fica tudo igual, a mesma estrutura, e eu vou montar I eat e vou inserir as novas palavras que eu aprendi. Rice and beans. I eat rice and beans. Treino, monto algumas frases, decoro, faço exercícios de memorização e o que aconteceu? Entrou mais uma palavra, mais duas palavras no caso, né? Mais 3 palavras no meu vocabulário. Faz toda a diferença. Com o tempo, como eu falei, a gente começa com frases simples, isso vai aumentando progressivamente, com muita calma, sem afobar, a gente vai ganhando confiança e quando menos espera, já estamos falando inglês, tá bom? E se eu quisesse trocar para o verbo beber, por exemplo, né? Vou trocar, então, meu verbo de novo vai ficar em vermelho. Vou pensar que o vermelho é um verbo, uma ação. Vou trocar por outra ação. Então, eu troquei I, beber, drink. Ok? Em inglês, to drink. I drink. Bebo o quê? Eu bebo pizza? Não fica legal, né? Eu bebo basketball? Não fica legal. Tem que pensar em alguma palavra. O que vai ser meu grupo de coisas em azulzinho agora? I drink water. I drink water. Quero treinar, quero fazer mais 1000 palavras? Bora lá. Vamos procurar então outras palavras. Como que eu falo? Será que refrigerante, por exemplo? Vamos lá. Dificuldades técnicas. Boa. I drink, refrigerante em inglês é soda. Ok? I drink soda. Legal. Vamos mais uma? Vou pensar em vinho, por exemplo. I drink wine. I drink wine. E assim eu vou montando, pensando sempre, né, azulzinho. E o verbo vermelho. É como se tivessem cores, tá bom? Como se tivessem cores. O tempo todo eu vou separar meu cérebro primeiro nesses 3 pilares. Esse aqui sou eu, é a pessoinha. Essa aqui é a minha ação e esse aqui é o complemento. E com o tempo eu vou aumentando isso, tá bom? I drink water, I drink soda, I drink wine. Ah, quero praticar, eu quero falar que eu bebo cerveja. Procuro cerveja, coloco. Eu quero falar
que eu bebo suco, procuro suco e coloco. Por exemplo, se fosse suco, né? I drink juice. E olha aqui um outro detalhe, né? Com o tempo, eu vou imitando nativos, eu vou procurando, né, replicar, como se fosse um bebezinho. Como que um bebê aprende português, né? Ele olha o papai e a mamãe falando e vai tentando falar até ficar igual. A gente faz isso também para aprender outra língua. A gente presta atenção em quem está falando, no nosso professor, naquela pessoa que sabe bem inglês, de preferência alguém que fala a língua nativa, né? E eu replico ela. Esse é um erro muito comum também. A gente costuma falar juicy, né? Juicy. E na verdade esse I tem um som de... é como se fosse um L. O som dele, tá? Não a escrita. Então vai ficar juice. I drink juice. I drink juice. Ok? Legal. E então só aqui, né? Nesses poucos minutinhos já temos algumas frases. Ok? Você vê, então imagina que você está numa aula, ou tá à toa ali, sem nada para fazer, está meio entediado, ou até mesmo nesse vídeo, você está me acompanhando, mas já entendeu? Você quer falar, nossa, Diogo, passa pro próximo, né? Pro próximo tópico, desembucha, cut to the chase. O que você pode fazer, que é uma coisa muito legal, em qualquer aula que você tiver? Pô, se tá fácil, faça mais frases. Procura mais palavras. Eu quero saber como que é suco de tangerina. Eu quero saber como que é vinho branco, vinho tinto. Eu quero saber como que é água com gás. Então, utilize seu tempo. Todo o tempo que você tiver, em aula, em tempo livre, nos momentos que você possa pensar nisso, utilize esse tempo para montar frases. É o que a gente chama de curiosidade intelectual. O que é isso? É você ter uma mente curiosa, você querer saber mais. Quanto mais você faz isso no seu dia a dia, melhor. Então você está no seu dia a dia, né? Estou trabalhando, estou aqui no meu computador. De repente eu olho para o lado e vejo minha cama. Eu penso, nossa, como que é cama em inglês? Vou procurar. Vou lá, jogo no Google, descubro que cama é bed. Bed, ok? Não sei falar, será que é bed? Deixa eu colocar, a mocinha do Google fala, ou o mocinho do Google fala. Sai a palavra, eu tento repetir, bed. E aí eu vou começar a montar frases com isso, ok? Eu gosto da minha cama. Verbo gostar, né? Como será que é gostar? Puta, gostar, curtir. Aquele verbo do Facebook, né? Do Facebook. Dá um like, né? Então, gostar é like. I like my bed. I like my bed. Fiz mais uma frase. Vou gravando, tá bom? O que tem de mais importante aqui? Eu vou voltar na nossa frase inicial. I play soccer, tá bom? Vou voltar na nossa frase inicial. E vou colorir de novo, só para a gente ver a diferença das palavras. É importante eu decorar essa ordem também, né? Se eu falar play I soccer ou I soccer play, fica uma coisa meio estranha. É importante que eu lembre sempre de falar os pilares, né, na ordem certa. Tá bom? Principalmente porque depois entram, na hora da pergunta vai mudar um pouquinho a ordem, dependendo do verbo vai ter alguma alteração. E eu vou conseguindo passo a passo aprender isso com calma. Então agora, o que a gente vai fazer? Nessa ideia de montar frases, né, infinitas, montar muitas, o que eu penso? O eu, não precisa ser só eu, né? Posso falar de você, posso falar de nós, posso falar deles, certo? Então aqui eu vou colocar 4 opções. Eu, você ou vocês, em inglês é a mesma coisa, o you. A gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Nós, we, tem aquela música, né? We are the champions. We are the champions. Vou parar de cantar, senão a audiência vai cair muito. We é nós, né? Nós somos os campeões. We are the champions. E they. Então vamos lá, com calma. I, you, we, they. Beleza? Esses 4 que a gente chama de pronomes, né? É alguém que... é uma pessoa, é alguém que fala uma ação. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? É uma pessoinha. Então, I, you, we, they podem entrar aqui, né? No que está em verdinho. Agora, o verbo pode ser infinitas ações. Qualquer coisa que eu faça, né? Verbos de ação. Ou seja, pode ser jogar? Pode ser o play. Que outros verbos a gente já viu hoje? Vimos também o comer, né? Eat. O que mais? Drink, beber. O que mais? Like. Legal. Pode ser quase todos os verbos da língua inglesa, tá bom?
O inglês tem aproximadamente, se eu não me engano, vou confirmar depois, mas 3 vezes mais verbos do que o português. Linguistas de plantão, se possível, comentem aí, eu preciso conferir esse dado. Mas o vocabulário da língua inglesa é muito maior que o da língua portuguesa. Então tem verbo para dar e vender. Só hoje vimos 4, né, rapidamente. Jogar, to play, comer, to eat, beber, to drink e gostar, to like. Ok? To like. Legal. E agora eu vou colocar mais um complemento. Deixa eu dar um espacinho aqui para ficar melhor. Então, o verdinho fica com verdinho, o vermelho com vermelho, e eu vou completar com o azul. E é claro que eu vou pensar o quê, né? Bom, o meu azulzinho vai depender do vermelho. Eu não posso falar eu como futebol, né? Eu bebo basquete. Alguns verbos servem para todos, outros não. Mas aí o meu complemento, eu vou pegar, por exemplo, se fosse o... Vamos pegar o eat, pode ser? Então, o verbo to eat vai ser o verbo que eu vou usar para fazer meus complementos. Então, vou pensar em algumas comidas. Chicken, seria frango, né? Salada, salad. Massa, ou macarrão, né? Pasta, que é um outro falso amigo, né? Um false friend, um falso cognato. Parece pasta de dente ou pasta de documento, mas na verdade é massa, macarrão. Então, chicken, salad, pasta, camarão, shrimp. Quero estudar um pouquinho mais, vou pegar uma lista de animais marinhos, né, de comida marinha, seafood, e vou montar. Legal. Então aí eu estou fazendo o quê? Eu estou deixando de estudar isolado para memorizar palavras novas montando frases. Vou pegar uma lista de fruta, fruits, e vou pegar e decorar aquela lista. Tem bastante coisa no Instagram, tem bastante coisa online que eu posso pegar. Vou treinar com esse verbo também. Tem uma lista de temperos, tem uma lista de comidas exóticas, tem uma lista de comida italiana, enfim. Isso, tanto aqui quanto aqui, eu tenho infinitas opções. Tá bom? E a ideia é que eu transforme a minha mente, essa troca tem que ser rápida. Eu treino para ela ficar veloz. Por quê? Porque na hora de falar, eu não tenho muito tempo para pensar. Na hora de se comunicar de verdade, eu não tenho tempo para ficar assim, ó. Sujeito, eu, nossa, então é nós. Verbo intransitivo, verbo transitivo indireto, e depois tem o objeto indireto, e depois tem um adjunto. Não funciona assim. Fala sério, né? Por que aprender muita gramática? Por que, infelizmente, a maioria das pessoas já fez muita aula, mas não fala? Porque na hora de falar, não é bem gramática que funciona. Não é bem regras. A gente falar tem que ser algo natural. Não dá tempo, né? Imagina você chama alguém, um gringo, para conversar. Você vai falar com essa pessoa internacional na mesa de jantar. E você leva 5 minutos para formar uma frase, né? Pensando nas estruturas. A conversa não anda. Então, como que a gente aprende inglês? Falando. A gente aprende a falar inglês falando, tá bom? E eu aprendo a ficar bom a falar praticando. Então, o que eu posso fazer? Vou montar agora... A vida real não vem com cola, né? A gente tem que ver se consegue falar de verdade. Então, você vai ver se absorveu sua aula de verdade. Se conseguir montar suas frases. Então, assim que acabar essa aula, já monta umas 10, 20 frases. Faça essas alterações. Eu vou dar um exemplo aqui, tá bom? Então, eu vou fazer tudo em preto e branco agora, porque na hora do vamos ver, né, tem que ser uma coisa ágil. Então, eu vou começar com o meu I play soccer. Vou trocar só o I por you. You play soccer. Você joga futebol. Legal. A próxima, vou trocar agora o play e vou trocar o soccer. Então, vou usar o eat. You eat salad. Ah, legal. Agora eu vou trocar o salad e o you. Então vai virar nós, we eat pasta. E quanto mais eu faço isso, a ideia é que menos eu pense em português. Eu não fique traduzindo, eu não fique tentando, né, pensar em português. Pouco a pouco, eu vou migrando minha mente para o inglês. Tá bom?
Gente, isso gera bastante discussão. A imersão é sim um jeito fantástico de aprender inglês, mas não, por experiência, não funciona com todo mundo. Algumas pessoas têm mais dificuldade ou menos dificuldade. As pessoas têm jeitos diferentes de aprender. Então a ideia é que você. Mas isso aqui funciona em absolutamente todos os casos. Isso vai te ajudar. Em qualquer método que você seguir, isso aqui vai ser crucial. Você estrutura sua mente para pensar em pilares, os pilarezinhos que a gente montou, super mal desenhados, né? Prometo futuramente fazer uma versão premium disso, premium. Mas eu penso nesses pilares e vou montando isso. E uma vez que eu já absorvi essas palavras, eu não vou ficar traduzindo, né? Eu não preciso lembrar que futebol é soccer, que soccer é futebol. Eu já decorei isso. Se eu falar, né, eu peço para os alunos de falar, faz uma frase, o aluno fala, I play soccer. Já está gravado. Não precisa mais traduzir. Tá bom? Mas também não precisa entrar nessa noia que você, né, começou ontem a estudar inglês e hoje tem que estar pensando em inglês absolutamente o tempo todo. Isso é um processo, tá bom? Foco em praticar, mas não se cobre demais. Senão você acaba se frustrando, sofrendo e desistindo. Muitas pessoas falam, inglês não é para mim. Inglês não consigo. Gente, não existe isso. Você com certeza consegue. É só achar a maneira mais adequada, né? Alguém que consiga te instruir, alguém que consiga te inspirar, tá bom? É possível sim, qualquer pessoa consegue aprender a falar inglês ou qualquer outro idioma. Beleza, então vou montar mais frases. Divaguei um pouquinho, foi mal. Vamos voltar então. Tava lá, I play soccer, you play soccer. Troquei para eat e salad, né? Troquei para nós. Agora eu vou trocar tudo. Vou trocar para they drink water. They drink water. Show de bola. E repare que eu estou fazendo isso só com 3 pilarezinhos, tá bom? O que eu posso fazer? Estou falando só coisas no presente, né? Coisas que eu faço no meu dia a dia. Vamos dizer que eu vou aumentar um pilar. O que seria aumentar um pilar? Vou colocar um complemento a mais. Eu vou colocar quando eu bebo água, tá bom? Ou quando eles bebem água. Então eu vou fazer they drink water every day. Eles bebem água todo dia. Ok? Vou aumentar um quadradinho a mais, um cubinho, um pilar. Vou dar uma característica para minha água. Vou falar que ela está gelada, tá bom? Então eu vou colocar they drink cold water every day. Legal, aumentei, né? Coloquei o cold water, a água gelada. Vou aumentar o verbo. Ao invés de falar que eles bebem, eu vou falar que eles gostam de beber. They like to drink cold water every day. Ó, já começou a ficar grande, né? Claro, gente, se você tá achando um pouquinho difícil, porque isso é realmente um exemplo rápido, não é o foco, tá? Isso tem que ser desenvolvido passo a passo, com o tempo, com calma. Cada etapa dessas tem que ser treinada um pouquinho de cada vez. Aqui é só para mostrar como isso pode expandir, tá bom? Vou fazer uma pergunta no presente, vou usar o auxiliar do, então vai virar do they like to drink cold water every day? Ok? Já aumentei, né? Agora vou forçar um pouquinho a barra, vou colocar mais complementos. Eu vou perguntar assim: eles gostam de beber água gelada com os pais deles todos os dias na fazenda? Nossa, ficou enorme, né? Do they like to drink cold water with their parents on the farm every day? Ó, que legal. Bloquinho a bloquinho. Um bloquinho, outro. Outro bloquinho com uma ação. Um bloquinho com uma segunda ação. Um adjetivo com substantivo, né? Um outro bloquinho. Com quem, onde e quando. Então, eu consigo estruturar para não entrar em pânico quando eu vejo uma frase longa. Bloquinho a bloquinho, isso vai aumentando. E uma vez que eu fiquei bom, eu posso trocar, né? Posso trocar o they pelo you. Posso trocar o cold water por cold juice. Posso trocar o cold também, vou falar suco de laranja, orange juice. Ao invés dos pais dele, posso colocar com seu amigo, with your friend. Ao invés de on the farm, vou colocar downtown ou at the bank, tá bom? Ao invés de every day, vou colocar every Sunday. Então, uma frase muito doida aqui, né? Mas mudei tudo. Do you like to drink orange juice with your friend at the bank every Sunday?
Então, eu quebro isso em bloquinhos e consigo entender melhor. Mesmo que seja grande, eu consigo visualizar melhor. Né? Você gosta de beber suco de laranja com seu amigo no banco todos domingo. Ficou uma frase muito doida. E isso pode aumentar mais. E uma vez que eu começo a dominar, né, o presente, eu posso ir para o passado. Que não vai mudar tanta coisa. Vai mudar uma palavrinha ou outra. Nesse caso, mudaria só aqui. Né? Posso trocar o que eu quiser. Vou aprendendo expressões novas, vou aprendendo construções novas e novas palavras e vou acrescentando nessa minha estrutura. Então, qual que é a conclusão dessa aula? Né? Qual que é a conclusão se eu quero destravar, se eu quero falar? Montar frases. Eu preciso transformar a minha mente numa máquina de frases. Tá bom? O tempo todo tenho que montar frases. Eu tenho que pensar que o meu alicerce, né? A minha base é esses pilares. São esses pilares. Tudo bem? Então, se minha base for forte, tudo que eu for aprendendo, eu consigo aumentar. Eu consigo acrescentar. Então, imagina que a gente aprender inglês é construir um prédio. A minha base tem que ser muito forte. Eu tenho que ter essa estrutura, os pilares muito fortes. Depois, se isso for forte, eu consigo ir aumentando. Coloco um andar, mais um, mais um, mais um. A hora que vai ver, tá do tamanho daqueles prédios de Dubai que passa da nuvem, tá bom? O que infelizmente acontece muito, principalmente em escolas tradicionais, a gente não faz uma base forte. A gente não cria o hábito de montar frases. A gente aprende na ordem errada. E o que isso gera? Imagina, estou montando um prédio, minha base é fraca, e aí eu vou direto para o 5º andar, ou vou querer, né, fazer mais ou menos e já pular lá para o 10º, para o 20º, o prédio todo desmorona. E daí nasce, né, uma nação inteira que diz, eu sou travado, eu não consigo falar inglês. Entendo, mas na hora de falar não sai. Então, é principalmente por isso que isso não acontece, tá bom? Essa foi, então, a aula sobre montar frases, tá? Ela foi em português, principalmente para ajudar quem está iniciando, para quem quer começar essa jornada, finalmente aprender inglês na ordem certa, inglês do zero. Vocês podem reparar ali no reloginho, passou alguns minutos, eu sem querer, né? Essa é a primeira aula, a ideia é que nós tenhamos muitas outras, ok? Mas eu acabei gravando um pedaço aí sem gravar, tive que gravar de novo, me perdi um pouquinho, faz parte, a ideia é que isso melhore cada vez mais. Então, por favor, deixa seu comentário, seja no YouTube, no Instagram, me chama, tira dúvida, faça sugestão, fala o que você gostou ou não gostou. Isso é muito importante mesmo, galera. Acho que o maior dom do professor, né, a maior habilidade que um professor pode ter é a percepção de entender o que o aluno precisa, de entender o que está achando, entender quais são as necessidades, né, e focar em criar o melhor conteúdo possível. Então a ideia é que muitas outras aulas rolem. É um formato um pouquinho maior, mas é porque ele não é simplesmente uma dica, né? Ela é uma aula focada em realmente desenvolver, em realmente mostrar como é na prática. Inclusive, as dicas são muito legais para animar, para dar um direcionamento, para mostrar, né, uma estratégia. Mas a verdadeira questão está nessas aulas completas para realmente eu conseguir desenvolver isso. Tá bom? Então, por favor, se possível, marca um amigo, mostra isso para quem está precisando, ajuda a divulgar o canal de Instagram, de YouTube, de Facebook e tudo mais. Fica à vontade para mandar o que precisar, tá bom? A ideia é amadurecer isso, é ficar cada vez melhor, cada vez mais interessante. Na aula ao vivo aí, né, é realmente sem cortes isso aqui, então realmente como se fosse uma aula comigo. É por isso que nem sempre sai aquela coisa super editada, super certinho. Eu também cometo erros, às vezes me enrolo um pouco. Inclusive estou enrolando agora. Então a ideia é que a gente encerre e fique e logo mais tenha mais uma aula. Tá bom? Obrigado de coração se você ficou aqui. Thank you very much, ok? Thanks a lot. I hope you liked it. Espero que você tenha gostado e te vejo na próxima. See you next time. Thank you.